Você ouviria um submarino se ele estivesse a 20 metros de distância, bem abaixo da sua embarcação, pronto para atacar? Provavelmente não. E é exatamente isso que assusta os almirantes das maiores potências do planeta. No mundo invisível das profundezas, o silêncio é mais mortal do que o som de qualquer explosão. Durante décadas, Estados Unidos, Rússia, China e outras nações investiram bilhões em submarinos nucleares gigantescos, repletos de mísseis e sensores de última geração. Mas enquanto todos olhavam para esses monstros oceânicos, um pequeno país nórdico, silenciosamente, criava uma ameaça ainda mais difícil de detectar. A Suécia, com sua tradição de neutralidade e engenharia de precisão, colocou no mar uma arma que parece saída de um romance de espionagem: o A-26 Blekinge. Um submarino tão silencioso que foi apelidado de fantasma pelas forças da OTAN. Não estamos falando de teorias ou projetos no papel. Este submarino já se aproximou de navios de guerra sem ser notado. Já venceu simulações contra gigantes da marinha moderna. E talvez, neste exato momento, haja um protótipo como ele observando águas estratégicas. Invisível. Hoje, você vai entender por que o A-26 é considerado o submarino mais silencioso da história. E mais, vai conhecer outras máquinas que desafiaram o impossível em silêncio e os dilemas do futuro, onde até o som do mar pode ser manipulado. Imagine um submarino que não precisa de reator nuclear para desaparecer no fundo do mar. Um navio de guerra que não faz barulho, não deixa rastro e consegue se mover a poucos metros da costa inimiga, sem ser detectado. Isso não é ficção científica. É o A-26 Blekinge, da Suécia. Encomendado pela Marinha Sueca e desenvolvido pela Saab Kockums, o A-26 é fruto de uma filosofia radical: tornar cada centímetro da embarcação invisível aos sentidos humanos e às máquinas. Eles chamam isso de GHOST, Genuine Holistic Stealth. Ao contrário de outros submarinos, onde o silêncio é apenas um objetivo entre muitos, no A-26 o silêncio é a missão central. Cada parafuso, cada painel, cada sistema interno foi pensado para não fazer barulho, não vibrar, não refletir sonar. O casco é revestido com um material anecoico de última geração, uma pele negra que engole o som, e sua estrutura modular de aço de alta resistência permite atualizações tecnológicas sem desmontar o navio inteiro. É o conceito de submarino vivo, sempre pronto, sempre invisível, sempre evoluindo. Sua propulsão é uma obra de arte. Motores a diesel para carga inicial e sistemas elétricos para navegação silenciosa. E o ponto-chave: um sistema de propulsão independente de ar com células de combustível. Esse sistema permite que o submarino permaneça semanas submerso, sem emergir, sem ruído, sem gerar calor detectável. E ele não é apenas uma sombra, é letal. Pode lançar torpedos pesados e mísseis de cruzeiro com precisão cirúrgica. Seus sensores térmicos, acústicos e eletrônicos compõem um sistema de combate digitalizado, conectado a drones subaquáticos e satélites. O A-26 é perfeito para missões de vigilância em águas rasas, como fiordes, litorais e regiões portuárias, onde gigantes nucleares nem ousam chegar. Ele espera em silêncio, como uma emboscada marítima, e quando ataca, é tarde demais. A arma mais temida do A-26 não é um torpedo, é o som que ele não faz. Equipado com motor Stirling, silencioso e independente de oxigênio externo, o submarino se move como uma sombra líquida. Cada equipamento interno é suspenso por amortecedores que absorvem qualquer vibração, e o casco é dividido em compartimentos que funcionam como câmaras de ruído ativo, absorvendo até os menores ecos internos. Em testes secretos, o A-26 conseguiu se aproximar de embarcações da OTAN sem ser detectado. Imagina o que isso significa para qualquer força naval? Por que potências como Estados Unidos e Rússia estão atentas a esse projeto? Porque o A-26 entrega um nível de furtividade que rivaliza com submarinos nucleares, mas com custo e operação muito menores.
A Suécia já exporta essa tecnologia para aliados estratégicos. E no Mar Báltico, onde os russos operam com força, o A-26 representa um fantasma imprevisível navegando bem perto das rotas militares. Comandantes da OTAN já classificaram o Blacking como quase impossível de detectar. E quando um inimigo é invisível, o medo se instala antes mesmo do primeiro disparo. Antes do A-26 Blacking, outras máquinas desafiavam a lógica da guerra submersa com um único objetivo: desaparecer. Esses submarinos marcaram época, não pelos ruídos que causaram, mas justamente pela ausência deles. Vamos conhecer os principais fantasmas das profundezas. No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos testaram um conceito radical: um submarino nuclear quase sem bombas hidráulicas e com circulação natural de refrigeração. O resultado foi o USS Narwhal, equipado com o reator S-5G. Esse reator usava a circulação natural da água para refrigerar o núcleo, sem precisar de bombas barulhentas. Aliado a turbinas de baixa rotação, o Narwhal era um fantasma atômico, tão silencioso que podia ouvir seus inimigos antes que eles o detectassem. Foi considerado por anos o submarino mais silencioso do planeta. Mas havia um problema: o projeto era complexo demais e caro demais para ser replicado em massa. O Narwhal foi único, um experimento real e silencioso. Antes do A-26, a Suécia já havia mostrado ao mundo o poder do silêncio com a classe Gotland. Em 2005, um submarino dessa classe participou de exercícios navais com a Marinha dos Estados Unidos. O resultado? O Gotland afundou virtualmente o porta-aviões USS Ronald Reagan e outros navios do grupo de ataque, sem jamais ser detectado. A humilhação foi tamanha que a Marinha dos Estados Unidos alugou o Gotland por 2 anos para entender como aquilo era possível. Foi o aviso: o futuro não era barulhento, era furtivo. Na Europa Central, Alemanha e Itália investiram pesado na classe Type 212A, que combinava motores diesel com propulsão AIP, baseada em células de combustível. Esses submarinos operam por semanas em modo híbrido, emitindo ruídos mínimos. Eles são tão discretos que foram apelidados por analistas militares de buracos negros do mar. Seu casco, feito com ligas especiais e formas hidrodinâmicas, reduz a assinatura sonora mesmo em velocidade moderada. Comparativos de ruído mostram que os Type 212A são de 3 a 5 vezes mais silenciosos do que submarinos convencionais da mesma categoria. Pouco se fala, mas a Noruega opera um dos submarinos mais silenciosos já construídos, a classe Ula. Pequenos, ágeis e otimizados para patrulhas costeiras, os Ula são praticamente indetectáveis em águas rasas, graças a sistemas avançados de isolamento acústico e propulsão ultra-silenciosa. Apesar de discretos, são considerados essenciais na OTAN para missões de vigilância no Atlântico Norte. Esses submarinos abriram caminho para o que o A-26 representa hoje. Não basta ser letal, é preciso ser invisível. Mas até onde essa corrida pelo silêncio pode ir? Qual é o limite físico e tecnológico dessa busca? Quanto mais silencioso um submarino se torna, mais difícil é mantê-lo funcionando, e mais frágil ele pode se tornar em combate real. Essa é a grande contradição da guerra submersa moderna. O silêncio é uma bênção e uma maldição. Todo sistema que reduz ruído tem um custo operacional. Motores mais lentos comprometem a velocidade máxima. Suspensões anti-vibração exigem manutenção constante. E componentes ultra-silenciosos costumam ser mais frágeis e menos tolerantes a falhas. E há um limite físico impossível de ignorar. O deslocamento de um objeto pela água sempre gera som. Não importa o quão avançado seja o projeto, o silêncio absoluto é inatingível. A luta real é para chegar o mais próximo dele. Se os submarinos ficaram mais furtivos, os sistemas de detecção também evoluíram. Hoje, forças navais usam sonar passivo ultrassensível, que capta até vibrações estruturais mínimas, drones subaquáticos que vasculham padrões de movimentação invisíveis,
redes oceânicas permanentes, como as SOSUS da Marinha dos Estados Unidos, que escutam o fundo do mar em tempo real, e até satélites que detectam microvariações de temperatura e salinidade causadas por submarinos submersos. Ou seja, o quase indetectável de hoje pode ser o vulnerável de amanhã. A próxima fase do combate subaquático já começou, e ela é feita de ilusões acústicas. Algumas estratégias emergentes incluem ruído falso, submarinos que soltam assinaturas sonoras fantasmas para confundir o inimigo, interferência ativa, sistemas que emitem ondas para cegar sonares inimigos, jamming submarino, dispositivos que bloqueiam a detecção eletrônica mesmo em profundidades extremas. Mas nada disso é definitivo. É um jogo de xadrez constante entre ouvir e não ser ouvido. Algumas tecnologias que antes pareciam ficção estão saindo dos laboratórios. Propulsão magneto-hidrodinâmica, sem partes móveis. Estudada para novos submarinos como o USS Montana, promete zero ruído mecânico. Materiais metaacústicos, revestimentos que dobram as ondas sonoras ao redor do casco, como uma capa de invisibilidade sonora. IA, embarcada adaptativa, sistemas que monitoram o ambiente em tempo real e ajustam a assinatura acústica automaticamente. E talvez a maior revolução: submarinos que não combatem mais sozinhos. Eles se tornam centros de comando de redes subaquáticas com centenas de sensores, drones e nódulos de vigilância espalhados pelo oceano. Em resumo, o A-26 Blekinge é um marco, mas não o fim da linha. Ele representa o presente de uma corrida tecnológica silenciosa, onde o som, ou sua ausência, decide quem vive, quem ataca e quem jamais será visto novamente. No campo de batalha submerso, não vence quem atira primeiro. Vence quem nunca é visto chegando. O A-26 Blekinge é mais do que uma arma. É um aviso silencioso de que a guerra moderna sussurra pelas correntes marítimas, escapa aos radares e age antes que o inimigo perceba que foi alcançado. Enquanto os olhos do mundo se voltam para porta-aviões monumentais e mísseis hipersônicos, a verdadeira ameaça pode estar sob as ondas, deslizando no escuro, ouvindo cada passo do adversário. E se você acha que isso está distante da sua realidade, pense de novo. Porque a próxima crise mundial pode começar sem que ninguém ouça um tiro ou um torpedo. Se você também sente esse poder de guerra silenciosa, comente abaixo. Você conheceu ou serviu em submarinos ou viveu algo parecido? Compartilhe sua história. A gente lê tudo com respeito e admiração. Nos vemos no próximo mergulho nas histórias ocultas da guerra.